Em uma versão alternativa de 1969, dois astronautas foram enviados ao espaço para realizar uma importante missão, porém suas réplicas robôs permaneceram na Terra, causando um grande desastre na vida de suas famílias. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a história do terceiro episódio da sexta temporada de Black Mirror, chamado Beyond the Sea. Então preparem-se, é hora do recap! David é um pai de família que trabalha para a NASA e presta serviço aos Estados Unidos como astronauta. Ele tem 2 filhos e uma bela esposa, por quem é perdidamente apaixonado. Cliff também é astronauta e vive com sua família em um local afastado da cidade grande. Ao contrário de seu colega de profissão, ele é um homem rígido com seu filho e não se preocupa muito em dar atenção para sua esposa. Certo dia, David vai ao cinema com sua família e ao final do filme, ele é abordado por um casal que afirma estar muito feliz por ter o privilégio de conhecê-lo. Os jovens ficam impressionados com o quanto aquele homem parece ser real e pergunta como estão indo as coisas no espaço. Nesse instante, Jessica demonstra estar incomodada com a situação e chama seu marido para ir embora. Após chegar em casa, David coloca as crianças para dormir e vai à sala para aproveitar a noite com sua esposa. A mulher está tomando uma bebida quando ele a puxa para dançar e ambos iniciam uma troca de carícias até que o relógio de David começa a apitar. Nessa hora ele se despede de Jessica e informa que precisa ir trabalhar. Enquanto isso, Cliff está ajudando Lana a lavar a louça do jantar, quando também recebe um alerta e caminha para o escritório. Chegando lá, ele se senta numa cadeira de metal e sua consciência é enviada de volta para o seu verdadeiro corpo, que está dentro de uma nave espacial. Após se alongar, os astronautas se reúnem na sala de controle e David informa que alguns destroços colidiram com a nave e causaram uma rachadura no revestimento solar. Para consertá-la, Cliff precisa sair e remove todos os acessórios que está usando, inclusive sua placa, antes de vestir o traje. Em seguida, vai até o local da colisão para soldar a rachadura e logo depois retorna para a nave. Antes de retornarem para suas réplicas na Terra, David pergunta para o seu amigo o que sua família está achando da nova casa, já que eles se mudaram para o interior recentemente. Nesse momento ele descobre que Henry e Lana ainda não conseguiram se adaptar, mas Cliff não está muito preocupado com isso, já que ele está se sentindo confortável nessa nova vida. Minutos depois, os dois astronautas se despedem e combinam de se encontrar na sexta-feira para realizar o exame físico de rotina. Após inserirem suas placas para ativar a câmara, a consciência de ambos é transportada para seus respectivos corpos e eles retornam para suas famílias. Quando abre os olhos, Cliff caminha até o quarto e encontra sua esposa lendo, como de costume. Ao vê-lo, Lana revela que está planejando dar uma festa no jardim de sua casa para receber os vizinhos, mas Cliff é contrário à ideia. O homem então se deita na cama ao lado de sua esposa e, sem nem dizer boa noite, apaga as luzes para dormir. Durante a madrugada, David escuta um barulho vindo do primeiro andar e decide descer as escadas para investigar. Com um taco de beisebol nas mãos, o homem ordena que os 4 intrusos saiam de sua casa, mas eles se recusam a fazer isso e conseguem capturá-lo. Em seguida, Kappa ordena que seus amigos estiquem o braço do astronauta para que ele possa cortá-lo e descobre que David é apenas um robô trajado de ser humano. Nesse instante, o demente ordena que Theta vá buscar o restante da família, enquanto ele acerta um golpe na cabeça de David. Após o ataque, o homem acorda na nave e volta imediatamente para sua réplica com o objetivo de proteger sua família daqueles criminosos. Porém, quando ele acorda, encontra todos reunidos na sala e vê Jessica implorando para que não machuquem seus filhos. A mulher afirma que tanto ela quanto as crianças são reais e somente David é uma réplica. Mas Coppa diz que isso é irrelevante, pois só o fato de estarem convivendo com aquela aberração já os torna pecadores. Sendo assim, o demente ordena que seus parceiros eliminem a mulher e seus filhos, enquanto David assiste a toda a brutalidade. Pela manhã, o telefone toca e Cliff se levanta para atendê-lo. Nessa hora, ele recebe a triste notícia de que toda a família de David foi eliminada juntamente com sua réplica. Preocupado com seu parceiro, Cliff retorna imediatamente para a nave e encontra David se debulhando em lágrimas na estufa. No entanto, quando tenta se aproximar dele, o homem pede que seu amigo se afaste e o deixe sozinho.
pois não está em condições de falar a respeito do que aconteceu. Quando retorna para a Terra, Cliff conta para sua esposa sobre o desastre e diz que os criminosos que atacaram a família foram até a delegacia e se entregaram. O grupo pertence a algum tipo de seita e invadiu a casa já com a intenção de eliminar todos que estivessem lá dentro. Ao ouvir isso, Lana fica preocupada com o que pode acontecer com sua família, mas Cliff a tranquiliza, dizendo que naquela pequena cidade onde estão morando, ninguém sabe quem eles são. No total, os astronautas precisarão passar 6 anos em missão e completaram apenas 1/3 desse período. Ainda restam 4 anos pela frente e Cliff se preocupa com o estado mental de David, já que não é possível fazer uma réplica dele sem o seu DNA. As semanas seguintes foram extremamente difíceis para David, que passou a maior parte do tempo sozinho na nave. Pela TV, ele assiste ao funeral de sua família e já não é mais capaz de derramar nenhuma lágrima. Por vários dias, o astronauta perambula pela nave sem conseguir nem por um momento parar de pensar na tragédia que aconteceu em sua vida. Enquanto isso, Cliff continua vivendo feliz ao lado de sua família e está ensinando seu filho a pescar quando recebe um alerta de emergência pelo relógio. Imediatamente, o homem corre para casa e retorna para a nave. Quando encontra David, percebe que ele está prestes a abrir a porta e ejetar o seu corpo para fora, com o objetivo de tirar a própria vida. Mais tarde, enquanto conversa com Lana, Cliff conta o que aconteceu e diz que a nave precisa de 2 pessoas para funcionar. Isso significa que se um deles morrer, o outro também estará condenado. Na tentativa de prevenir que isso aconteça, Lana sugere que seu marido empreste a sua réplica para que David consiga fazer uma visita à Terra e possa respirar um pouco de ar puro. Como não tem nenhuma ideia melhor para evitar a sua morte, Cliff decide seguir o conselho de sua esposa e pergunta se David gostaria de usar a sua réplica por 1 hora, enquanto ele faz os exames de rotina. Imediatamente, o astronauta compra a ideia e afirma que não vê a hora de retornar ao seu planeta. No momento de estabelecer a conexão com a réplica de Cliff, David está extremamente ansioso, mas logo se acostuma ao seu novo corpo e caminha pela casa, prestando atenção em cada detalhe daquele novo lugar. Quando chega na porta de entrada, ele avista Lana, que após cumprimentá-lo, guia seu convidado para que ele possa dar uma volta na floresta. Ela leva David para conhecer a sua árvore preferida e ambos se sentam para apreciar a bela paisagem que está diante de seus olhos. Quando sente a brisa batendo em seu rosto, David fica emocionado e começa a chorar. Nessa hora, ele é amparado por Lana, que o abraça e tenta confortá-lo por sua perda. Após derramar muitas lágrimas, David começa a se sentir melhor e caminha de volta para casa com a mulher, e Cliff aguarda pacientemente o retorno de seu amigo. Quando eles se reencontram, David o parabeniza por sua bela casa e agradece pela oportunidade de visitar a Terra mais uma vez. Aliviado por perceber que seu parceiro se sente melhor, Cliff se despede dele e volta para o seu sono até o próximo exame físico. Ao chegar em casa, ele pergunta a sua esposa o que rolou e descobre que David finalmente conseguiu liberar todas as lágrimas que estava segurando. Talvez por isso ele estivesse sentindo-se mais leve. Na sexta-feira, após o exame, David revela que precisa mostrar uma coisa para o seu amigo e conta que fez um desenho de sua bela casa. Impressionado com a beleza daquele quadro, Cliff diz que gostaria de poder pendurá-lo na parede de sua sala. E David diz que poderia pintar algo parecido se seu parceiro permitir que ele use sua réplica novamente. Então o homem afirma que pensará sobre essa possibilidade e conversa com Lana antes de tomar uma decisão. Ele pergunta o que a mulher acha de David usar o seu corpo durante 1 hora e 1 vez por semana, enquanto ele faz o exame físico. Dessa forma ele poderá usar o celeiro para fazer sua pintura. Apesar de estar com um pé atrás com essa ideia, Lana aceita receber David, pois está preocupada com a vida de seu marido no espaço. Após ajudar o homem a se instalar no celeiro com todos os seus novos materiais, a mulher está prestes a voltar para casa, quando David começa a puxar assunto a respeito do livro que ela está lendo. O astronauta então afirma que recomendará alguns livros para ela, e Lana o agradece por ser tão atencioso. Nas semanas seguintes, David continua sua rotina solitária na nave, e vive aguardando o momento em que poderá retornar para sua pintura, pois essa é a melhor hora de sua semana. Cada vez mais, Lana passa a apreciar sua companhia e ele se sente inspirado pela presença da mulher ao seu lado.
Em determinado dia, após várias semanas, o homem decide convidá-la para pintar e Lana se diverte enquanto trabalha no desenvolvimento daquela bela obra de arte. Quando retorna para a nave, David não consegue parar de pensar nela e aproveita os momentos em que está sozinho para desenhá-la. Sua pintura está quase pronta quando o óleo de linhaça usado para diluir a tinta chega ao fim. Então Lana decide levá-la até a loja para comprar uma nova garrafa do produto. E em seguida, ambos decidem fazer uma visita à livraria mais próxima. Após comprarem um novo livro, o qual David sugeriu para Lana, a dupla retorna para casa. E como de costume, Cliff aguarda o retorno de seu amigo para que possa assumir o controle de sua réplica novamente. Então David dá continuidade aos seus trabalhos artísticos e volta a desenhar a mulher por quem está se apaixonando. A pintura da casa está quase pronta quando ele mostra para Lana que a incluiu no quadro. Em seguida, a convida para dançar. Nesse instante, a mulher começa a sorrir e se sente muito feliz por estar sendo notada novamente, já que Cliff se distanciou dela desde que seu verdadeiro corpo foi enviado para o espaço. Durante a dança, o homem começa a acariciá-la e desperta em Lana sentimentos que ela já não sentia há muito tempo, mas a mulher decide se afastar, pois percebe que ao se entregar àquele sentimento, estaria traindo seu marido. No entanto, David vai atrás dela e tenta convencê-la a se permitir viver aquele amor, mas Lana já decidiu que jamais fará algo que fira o voto de lealdade que fez a Cliff. Desapontado, o astronauta volta para o celeiro e, chegando lá, encontra uma mancha em sua pintura, a qual ele logo descobre que foi causada por Henry. Furioso, David dá um cascudo no menino, que volta correndo para casa com raiva de seu pai. Quando descobre o que aconteceu, Lana pede que ele volte para a nave e mais tarde conta para o seu marido o que aconteceu. Após ouvir a história, Cliff tenta passar pano para o seu amigo e diz que sabe como Henry pode ser difícil de aturar. Em seguida, afirma que David não fez nada muito grave, a ponto de ferir o garoto. Inconformada com as palavras de seu marido, Lana diz que não quer ver David novamente, mas Cliff conta que ele deseja terminar sua pintura e consegue convencer sua mulher a recebê-lo em sua casa mais algumas vezes, para que ele possa finalizar o serviço. Como combinado, na sexta-feira, enquanto Cliff se exercita, David retorna à casa e desce as escadas para falar com Lana, quando percebe que a mulher está furiosa com ele. Durante o tempo em que David está em sua casa, ela se mantém distante com Henry e o astronauta não tem outra opção senão terminar o quadro sozinho. Enquanto isso, na nave, Cliff tem seus exercícios interrompidos quando a esteira para de funcionar. E então ele precisa encontrar algo para distrair a cabeça, enquanto David não retorna. Como não encontra nada de interessante para fazer, ele decide ir investigar os aposentos de seu amigo, a fim de descobrir o que ele fica fazendo durante todo o tempo em que está sozinho no espaço. Enquanto observa cada detalhe daquele quarto, Cliff avista inúmeros desenhos da falecida esposa e dos filhos de David pregados na parede. Em seguida, ao olhar seu caderno, o homem encontra vários retratos íntimos de Lana e fica furioso apenas de imaginar que David está tendo um caso com sua esposa. Nesse instante, enquanto finaliza o quadro, David recebe um alerta de emergência em seu relógio e retorna imediatamente para a nave. Quando encontra Cliff, ele é confrontado e precisa explicar a origem daqueles desenhos. David tenta se desculpar por ter desenhado a esposa de seu amigo, mas Cliff é tomado pela raiva e o ataca. Após levar um baita soco, David tenta se explicar e afirma que não possui absolutamente nada. Tudo que ele tinha foi tirado dele e destruído diante de seus olhos, sem que ele pudesse fazer nada para impedir. Por outro lado, Cliff tem tudo que um homem poderia querer, e mesmo assim não dá valor. Segundo David, Lana é uma mulher solitária, que apesar de ter seu marido por perto, se sente totalmente sozinha e desvalorizada. Enquanto isso, a mulher está parada na estrada com Henry, aguardando dar a hora de David ir embora para que ela possa retornar para casa. Quando encontra seu marido, Cliff pede que ela o acompanhe até o celeiro e destrói a pintura que David fez. Em seguida, pergunta o que rolou entre David e sua esposa, mas Lana afirma não saber do que ele está falando. Então Cliff continua fazendo seus questionamentos e pergunta se David viu ou tocou o corpo de sua esposa. Ao ouvir isso, a mulher se sente insultada e Cliff a pressiona para que ela conte exatamente o que aconteceu.
Quando percebe que Lana está dizendo a verdade, o homem descobre que havia interesse somente por parte de David e sua esposa é inocente nessa história. Então ele pergunta se Lana está solitária e a mulher afirma que se sente sozinha o tempo todo, mesmo quando seu marido está por perto. Por causa de Cliff, sua família se mudou para aquela cidade distante de todas as pessoas que conheciam. E desde então, ambos parecem duas sombras perambulando por uma casa sem vida. Ao ouvir isso, os olhos de Cliff se enchem de lágrimas e ele se sente arrependido por não ter enxergado sua esposa por todos esses anos em que esteve em missão no espaço. Sendo assim, ele a abraça e, envergonhado por suas atitudes, pede perdão pela forma que esteve tratando Lana nos últimos anos. Numa sexta-feira, após o exame físico, David se aproxima de seu companheiro de missão e pede desculpas pelo que aconteceu, pois reconhece que o que ele fez foi errado. Na tentativa de reparar o erro que cometeu, David pede para usar a réplica de seu amigo uma última vez para pedir perdão pessoalmente para Lana. Porém, Cliff afirma que Lana não deseja mais vê-lo e inventa várias coisas terríveis que, segundo ele, sua esposa disse a respeito de David, o que deixa o astronauta extremamente triste. Após vários meses mantendo uma aparência desleixada, David decide fazer a barba e observa seu parceiro enquanto ele dorme. Numa manhã, enquanto toma café com sua família, Cliff recebe um alerta de emergência e quando chega na nave, David informa que houve um impacto há alguns minutos. Segundo ele, devido à colisão, está ocorrendo um vazamento no tubo de refrigeração. Sendo assim, imediatamente Cliff remove todos os seus acessórios e veste o traje para sair da nave com o objetivo de reparar o dano que foi causado. No entanto, quando se aproxima do resfriador, o homem percebe que não há nenhum dano a ser reparado e entra em contato com David para descobrir o que está acontecendo. Ele tenta conversar com seu parceiro, mas não obtém nenhuma resposta, e logo começa a suspeitar de que David está tentando se livrar dele. Rapidamente, Cliff retorna para a porta e grita para que David a abra. Após alguns minutos, ele começa a entrar em desespero, então finalmente a luz verde se acende e a passagem é desbloqueada. Quando encontra seu parceiro, Cliff pergunta onde ele estava e David diz que precisou ir ao banheiro. Então pede desculpas por ter se enganado a respeito do dano no resfriador. Após remover o traje, Cliff coloca seus acessórios de volta e nota que sua placa não está na bandeja. Nessa hora, David retira o colar do bolso de sua calça e o entrega para o seu velho amigo. Quando percebe que o homem foi visitar sua família durante o período em que ele esteve fora, Cliff corre para ver como Lana está. Porém, ao chegar em casa, nota que a situação é muito pior do que ele poderia imaginar. Suas mãos estão cobertas de sangue, assim como as paredes do corredor que leva até a cozinha. Quando chega no primeiro andar de sua casa, o homem encontra sua esposa e seu filho já sem vida no chão e percebe que não há nada mais que possa ser feito para salvá-los. Diante de uma enorme poça de sangue, Cliff entra em desespero e quando retorna para a nave, encontra David sentado esperando por ele, como se nada tivesse acontecido. Agora, além de ter perdido as pessoas que mais ama, o astronauta ainda terá que enfrentar o julgamento de todos aqueles que acreditarão que ele foi o responsável por tirar a vida de sua própria família. Galera, mas e vocês, como acham que será a relação entre os dois astronautas agora, já que ambos precisam estar vivos para finalizar a missão e retornar para a Terra? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!